Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. A mais uma aula de filosofia. E nós estamos em preparação para o Enem. Lembrando que na nossa aula de filosofia, nós vamos trabalhar o texto e o contexto, para podermos entender melhor a ideia de cada pensador, para desenvolvermos bem as nossas questões lá no Enem. Vamos começar? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais de filosofia política. Hoje iremos trabalhar Thomas Hobbes, o primeiro grande filósofo contratualista. Lembrando que filosofia política, a política é algo que é parte do ser humano. Todos nós, por natureza, somos políticos. Então nós temos que primeiro quebrar aquela visão que nós temos que a política é algo externo a nós. Todos aqueles que estão no governo, todos aqueles que estão à frente de nossos estados, à frente do nosso país, à frente de nossas comunidades, são como nós. A política vai partir do subjetivo e do nosso entendimento global desta convivência uns com os outros. E Thomas Hobbes vai abordar isso de uma maneira bem interessante. Vamos continuar. Na aula de hoje, vamos lá na tela, nós iremos fazer um contraponto entre a filosofia política de Hobbes e Rousseau, compreender o que é contrato social, identificar pontos que se assemelham e ou distanciam da visão política atual. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a visão de Hobbes. Nós vamos perceber que Hobbes vai ter uma visão que, para alguns, será um pouco pessimista da realidade humana, da natureza humana. Hobbes, diferente de Rousseau, não vai acreditar que o ser humano é bom, que ele nasce bom. Pelo contrário, Hobbes vai dizer que o ser humano ele é cruel por nascença. E para controlar essa crueldade, é necessária uma intervenção direta de um poder maior, para que haja uma paz e para que o bem de todos seja garantido. Então, a primeira coisa que ele vai propor, lá na obra Leviatã, ele vai propor um contrato, onde todos devem estar subordinados, abdicando desta liberdade natural, com o objetivo de visar a paz e a harmonia social. Então vamos lá. Na obra Leviatã, Hobbes explanou seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo, de uma sociedade fortes. Na obra do Cidadão, Hobbes trata de 3 temas da natureza humana: liberdade, império e religião. E é no princípio desta obra que celebremente ele utiliza a expressão "o homem é o lobo do homem". Hobbes não está muito distante da nossa realidade, não. Muitas vezes as pessoas, e Hobbes vai abordar isso, vão se aproximar umas das outras por interesse. Muitos relacionamentos, muitas amizades, às vezes vão surgir neste intuito de interesse. E é isso que Hobbes vai chamar a nossa atenção hoje. O que é este ser humano? Como eu posso acreditar nesta natureza humana se o homem, para poder garantir a satisfação de seus desejos, a satisfação de suas necessidades, ele é capaz de destruir o seu semelhante? Vamos continuar? Segundo Hobbes, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, pois cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio. Então Hobbes vai dizer, olha, o homem por natureza é narcisista. Ele quer se satisfazer. E depois nós vamos ver em Maquiavel
que muitas vezes ele vai tentar se satisfazer utilizando até métodos escusos para satisfazer suas vontades. E aí não importa o direito do outro, a vontade do outro, e aí Hobbes vai propor justamente esse contrato. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que controlar esta fera que existe em cada ser humano. E só o contrato vai conseguir controlá-los. Vamos lá? Dessa forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos, pelo desejo do reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o homem, juiz de suas ações, deseja. Se dois homens desejam a mesma coisa, eles se tornam inimigos. Então, na nossa linguagem, no nosso cotidiano, são aquelas pessoas que nós chamamos de vacilões. Os vacilões são aqueles que vão se aproximar para tirar vantagem do outro. E o vacilo vai estar justamente nisso, porque não vai existir uma autenticidade nesta pessoa. Então, por mais que nós queiramos, por mais que nós imaginamos, todas as vezes que os nossos relacionamentos são pautados em objetivos, ou seja, eu estou com uma pessoa não porque me sinto bem de estar com essa pessoa, eu estou com essa pessoa porque ela me proporciona algo, nós caímos como o lobo de Hobbes. Nós somos o lobo do outro, para satisfazer nossos desejos e vontades. Então vamos lá. O homem não é um animal naturalmente social. A sociedade entre nós é instituída artificialmente e precisa ser artificial e racionalmente mantida. O pacto precisa ser renovado e garantido a cada momento para que haja sociedade. Ou seja, gente, nós somos individualistas por natureza. Nós estamos unidos em sociedade para atingir os nossos objetivos em comum. E para que isso exista, é necessário um pacto entre nós. Eu falo tanto de pacto, tanto de contrato, são leis e normas que são estabelecidas e se você pisa fora da bola, você é punido por elas. Inclusive, é nesse rigor da lei que Hobbes vai propor o controle desta fera que existe em cada um de nós, deste lobo que existe em cada um de nós. Então vamos lá, qual que vai ser a ação do poder político na vida do indivíduo? O poder político só pode ser mantido através da força. Há esse monopólio da força que faz com que a multidão se una num único indivíduo que garantirá a segurança de todos. Hobbes chama de Estado, em latim, civitas. Gente, este contrato é necessário para a vida humana. Vamos imaginar leis de trânsito. Para que as leis de trânsito existem? Para garantir segurança a pedestres, a motoristas, enfim, a toda a população. Se um de nós quebra a lei de trânsito, nós colocamos em risco toda a sociedade. E se nós quebramos uma lei de trânsito, nós somos punidos por quebrar aquela lei. Então, Hobbes vai propor justamente isso. Olha, apesar de o contrato você ter que abdicar de parte da sua liberdade, você vai ter como garantir a segurança para si e para aquilo que você deseja. Porque, por natureza, o homem mais forte, ele vai derrubar o mais fraco. Então, para que não haja diferença entre os homens, é necessário que exista o contrato, é necessário que exista este pacto. Assim, o medo da morte e o desejo de posse fazem com que os indivíduos ajam racionalmente e instituam, através do pacto, um poder político que os submeterá a todos, mas garantirá o seu direito de posse e sua segurança física.
Abdica-se da liberdade em nome da segurança. Troca-se a liberdade pela vida. E qual vai ser o contraponto de Hobbes e de Rousseau? Lembrando, gente, Rousseau, a frase célebre dele é: o homem nasce bom, mas quem estraga o homem é a sociedade, com suas leis, suas normas, com seu contrato. Porque vai impedir com que este homem tenha em si todas as suas habilidades, todas as suas capacidades postas a serviço da comunidade. E aí nós vamos entender como que isso vai funcionar, como que vai ser esse contraponto. Vamos lá? O que Rousseau vai dizer? Rousseau afirmava o estado natural como fonte da liberdade e da igualdade, sendo essencialmente bom. Já a sociedade política era a fonte da guerra, posto que instaura a desigualdade entre os homens. Então, Rousseau vai dizer que a partir do momento que eu estabeleço o conceito de propriedade, eu estabeleço também uma diferença entre os homens. E é justamente esse conceito que vai corromper o que há de melhor no ser humano. E aí nós vamos lembrar lá a história das comunas, das primeiras comunidades humanas, dos primeiros agrupamentos humanos, onde tudo que era de um era de todos, tudo era compartilhado, até o momento que um resolveu dizer: olha, isto é meu. E aí justificou esse isto é meu pelo poder da caça, pelo poder da pesca, pela força, ou até mesmo utilizando divindades. Então Rousseau vai dizer: olha, o que vai estragar tudo é esse sentido de posse, é essa separação das coisas. Mas o que Hobbes vai nos dizer aqui? Hobbes vai conceber o Estado natural como guerra e o Estado social como fonte de segurança individual. Ou seja, Hobbes vai dizer: olha, essa diferença já existe naturalmente no ser humano. Vão existir seres humanos que vão ser capazes, vão ser mais fortes, vão ter mais habilidades e outros não. E a forma de resolver isso vai estar justamente nessa segurança que o Estado vai oferecer a cada indivíduo. Porque aqui todos serão iguais. Continuando, vamos agora, para poder aprofundar um pouquinho mais, refletir essa filosofia de Hobbes em algumas questões. Vamos lá? Vamos lá. Hobbes realiza o esforço supremo de atribuir ao contrato uma soberania absoluta e indivisível. Ensina que por um único e mesmo ato, os homens naturais constituem-se em sociedade política e submetem-se a um senhor, a um soberano. Não firmam contrato com esse senhor, mas entre si. E entre si, que renunciam em proveito desse senhor, todo o direito e toda a liberdade nocivos à paz. Então, o que eu quero com essa questão? A proposta de organização da sociedade apresentada no texto encontra-se fundamentada na... Qual que é a base dessa proposta que o texto nos sugere? É a imposição das leis e na respeitabilidade ao soberano, é na abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo, é na alteração dos direitos civis e na representatividade do monarca, é na cooperação dos súditos e na legitimidade do poder democrático, ou é na mobilização do povo e na autoridade do parlamento? Então vamos lá ver qual que é a nossa alternativa base. É através da abdicação dos interesses individuais e na legitimidade do governo é que nós vamos construir as bases para esta sociedade que garanta o direito de todos. Vamos a mais uma questão.
A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes encontrem um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, há diferença entre um e outro homem. Não é suficiente e considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que acontecia entre eles? Vamos lá ver, eles entravam em conflito, recorriam aos clérigos, consultavam os anciãos, apelavam aos governantes ou exerciam a solidariedade. Então, como também é hoje, quando duas pessoas desejam a mesma coisa, vai existir o conflito. Então, o contexto da filosofia de Hobbes é algo próprio do nosso cotidiano, é algo próprio de hoje, para cada um de nós, é claro. O fim último causa o final de desígnio dos homens ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sob a qual vemos viver nos estados e o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita, quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra. Para o autor, o surgimento do Estado, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias às nossas paixões naturais. Então, para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual, aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo, aprofundar sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da Igreja, assegurar o exercício do poder como resgate da sua autonomia, ou obter a situação de paz com a garantia legal de seu bem-estar. Então, obter a situação de paz com garantia legal do seu bem-estar. Só o contrato, o pacto, vai estabelecer isso. Então, o que nós queremos entender na nossa aula de hoje? Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. O surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano obter a situação de paz com a garantia legal do seu bem-estar. E para a nossa reflexão, a frase tema que Hobbes vai utilizar em sua obra e também interpretada em uma música O Lobo, da cantora Pitty, né? E aí fica o toque para vocês ouvirem essa música aí e entenderem esse contraponto de Hobbes e Rousseau. Então aí o pessoal do Coletânea, do Alto-Falante, vai a dica filosófica de música aí para poder rolar aqui na programação. Então vamos lá? O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Então, meus caros, lembrem-se, para podermos aprofundar nos pensadores, nós temos que utilizar o texto, o entendimento do que é o filósofo, dos seus pensamentos, e lançar para o contexto da nossa realidade. Assim conseguiremos desenvolver bem as questões do Enem. E por hoje é só. Até a próxima aula!